Que a paz, a serenidade e a harmonia estejam conosco nesse breve momento de reflexão um pouco do Espiritismo, à luz da doutrina espírita, o Evangelho do Cristo. E o tema é Conversando com os Espíritos. A gente vai fazer uma análise de como isso é importante no termo de esclarecimento. E o Espiritismo, diferente de outras religiões, tem a conversa com os espíritos. E a gente respeita todas as religiões que têm a sua função, têm a sua atividade, à exceção, por exemplo, da Umbanda, que também tem comunicação espiritual, mas o Espiritismo não tem rituais, assim, muito simples as nossas reuniões. Elas seguem muito a essência dos ensinamentos de Jesus. As manifestações são conforme eram ainda realizadas, não só na Galileia, como depois os primeiros cristãos, até o ano 3º da era cristã, que tinham as comunicações de uma forma muito simples, sem rituais, sem cânticos, sem nada disso. Então, o Espiritismo resgata a essência da mensagem de Jesus, onde é fundamental essa conversa com os espíritos, porque eles têm um conhecimento, eles podem nos esclarecer. O amor, ele é eterno, os laços de amor são eternos. Então, aqueles que nos amam, que já partiram, e até aqueles grandes filósofos, pessoas gênios do passado, eles estão no mundo espiritual e vêm trazer suas mensagens, orientar-nos, para nós, nessa caminhada, poder errar menos. E a comunicação com os espíritos, ou mediunidade, ela sempre ocorreu ao longo da história. Não é o Espiritismo que inventou. Os próprios profetas, por exemplo, que são mencionados na Bíblia, eles eram médiuns, conversavam com seus mentores espirituais. E mesmo aqui na antiga Grécia, você tinha as pitonisas e os xamãs, os índios, né, as tribos indígenas também. E mais longe ainda, você tem registros na Índia, conversa com os espíritos, no Antigo Egito também, a conversa com os espíritos. Então, essa interação dos espíritos com a humanidade sempre aconteceu. E muito famoso, por exemplo, o oráculo de Delfos. Delfos é uma cidade lá na Grécia, e lá tinha o templo ao deus Apolo, e tinha as pitonisas, que eram então consultadas, entravam em transe e davam suas comunicações. É claro que tem que observar a época, a evolução daquela sociedade, como é que se manifestavam. Então, cada época tem a sua característica. Mas o Espiritismo já traz a explicação melhor, já está bem consolidado, e nós entendemos que a mediunidade é uma faculdade inerente ao ser humano. Existe uma diferença quando a gente fala médium aqui no movimento espírita, porque na verdade médium todo mundo é. Todos nós sofremos influência mediúnica, temos algum tipo de percepção. Mas mediunidade mesmo, que a gente chama médium ostensivo, é uma faculdade já mais acentuada. Quando nós estávamos no mundo espiritual, em cidades como, por exemplo, o nosso lar, o espírito é preparado para ter essa faculdade mais acentuada, mais à flor da pele. Então, nós, na casa espírita, não transforma ninguém em médium ostensivo. A pessoa já veio com essa tarefa. Ela pediu essa tarefa, porque é uma forma da pessoa, do indivíduo, evoluir mais rápido. Quando a gente vê algumas religiões, por exemplo, os próprios igrejas evangélicas, os protestantes, que condenam a comunicação com os espíritos, baseado no que Moisés disse, conforme está no Deuteronômio, no invocar os espíritos. Mas Moisés tinha razão para isso, porque naquela época essa comunicação era por motivos frívolos. A gente lembra que os hebreus ficaram mais de 300, quase 400 anos em servidão no Egito, um regime sempre escravo. Então, um povo assim, ignorante, sem cultura nenhuma.
e usava essa comunicação para coisas banais, coisas frívolas. E Moisés agiu acertadamente e proibiu essa comunicação. Mas durante toda a travessia até chegar na Terra Prometida, Moisés tinha manifestação mediúnica. Moisés era médium. Então ele proibiu, mas ele tinha manifestação mediúnica. Ele era médium, recebia os espíritos, conversava com os espíritos, ele exercia sua mediunidade. Então ele não poderia proibir uma coisa que ele fazia, correto? Mas ele proibia para que o povo não fizesse de forma irresponsável. Inclusive, a gente consultar no Velho Testamento, em Números, foram lá umas pessoas reclamar para o Moisés que tinha os médiuns, Edade e Medade, estavam tendo comunicação mediúnica, estavam manifestando a sua mediunidade lá no acampamento que eles estavam. Vão lembrar que os hebreus, quando saíram do Egito, ficaram 40 anos vagando no deserto até chegar à Terra Prometida. Então esses dois médiuns estavam com essa manifestação, e as pessoas queriam que Moisés condenasse, mas eram dois médiuns sérios. E Moisés sempre me disse: quem me dera que todo o povo do Senhor fosse profeta. Porque profeta era o nome dado para quem era médium, profetizava. Ou seja, Moisés tinha proibido, mas em certos casos ele concordava com a mediunidade, desde que fosse com seriedade. E mesmo com essa proibição de Moisés, nós temos aí 500 anos depois de Moisés, quando o rei Saul ele vai entrar em uma guerra contra os filisteus, ele chama então a feiticeira para invocar o profeta Samuel, que havia morrido. E o profeta Samuel se manifesta, inclusive profetiza para o Saul que ele e os dois filhos morreriam na batalha contra os filisteus. Olha, você vai estar em batalha, se você for, você vai morrer. Porque o Samuel era um profeta, quando estava em vida, né? Então, está inclusive registrado na Bíblia essa comunicação mediúnica. Mas qual a importância e quais os riscos? Eu mencionei que o fenômeno mediúnico, ele independe da moral do indivíduo. Eu conheci médiuns que não tinham nenhuma ética, nenhuma moral, eram médium, porque não depende da moral, tá? Mas a qualidade do intercâmbio depende. Por exemplo, você tem como aqui um copo de água limpa e um copo de água suja. Se você jogar qualquer coisa aqui dentro, mesmo que seja um pouco de água, a água vai ficar suja. Então, quando tem a comunicação do espírito elevado, se o médium é um médium de moral elevada, a mente dele está límpida como esse copo de água cristalina, a mensagem vai sair perfeita. Mas se é um médium que não tem ética, não tem moral, o espírito pode dar mensagem, mas essa mensagem vai sair perturbada, não vai sair uma mensagem de cunho elevado, a gente diz uma mensagem dignificante. Então a gente vai vendo que o instrumento mediúnico ele é muito importante. Eu me perguntava, quando era muito jovem, que eu conheci grandes médios, pessoas com a faculdade muito aflorada, eu falei, nossa, mas como é que Deus permite a mediunidade para esse indivíduo tão sem moral? Nós temos que compreender que antes de reencarnar, essas pessoas pediram a mediunidade como uma forma de melhorar, foi uma concessão. O espírito está muito endividado, e o mentor falou, olha, você pode saldar seus débitos em 10 reencarnações, ou você pode reencarnar, ser médium e se dedicar bastante na caridade. Então a pessoa aceita, quando chega aqui, a pessoa às vezes não cumpre o que está programado. Ela aceitou esse trabalho e fracassou. Então, fracasso é comum acontecer não só com médiuns, como também outros indivíduos, outros setores da vida. E se nós formos observar o Novo Testamento, por exemplo, nós temos, como tem aquele diálogo de Jesus com o endemoniado gadareno, e Jesus foi a Gadara, na cidade, não tinha judeus, mas Jesus vai fazer um trabalho de desobsessão, porque tinha uma legião de espíritos perturbando esse jovem, e Jesus consegue curar esse jovem, está bem registrado nos evangelhos, e esse jovem depois vai ser um seguidor de Jesus. Tem outras passagens muito bonitas, como por exemplo, a transfiguração no Monte Tabor, quando Jesus conversa com Elias e Moisés, espíritos materializados, também está registrado no evangelho.
Então, o Novo Testamento está repleto de fatos assim. Mas o mais surpreendente de todos é Jesus, depois da crucificação, ele surgir em corpo espiritual para Maria de Magdala, confirmando a vida após a vida. E vai se manifestar também, materializar para os apóstolos, inclusive Tomé, duvidando que era Jesus, quis ver as feridas, inclusive a marca de lança que Jesus tinha sido perfurado. E já depois de 40 dias, Jesus vai estar lá na Galileia, quando ele vai reunir com 500 seguidores. É tido lá no Evangelho, isso aqui buscar, conhecida como a ascensão do Cristo. É quando Jesus vai se despedir, que ele vai para um plano mais elevado, vai estar assessorando, vai estar ajudando como tem ajudado, através de vários dos seus prepostos, espíritos elevados que nos ajudam a conduzir a humanidade. Então, em todo o Novo Testamento, não há uma linha sequer condenando a comunicação com os mortos. A literatura existente nesse sentido provém de interpretações equivocadas de teólogos que veem os fatos como lhes convém. A comunicação com os espíritos não foi invenção do espiritismo. Então, sempre existiu, e nós simplesmente na casa espírita disciplinamos essa comunicação, fazemos ela de forma séria, de forma instrutiva, que possa nos orientar. Mas por que foi tão importante, em determinada época, correr a comunicação espiritual mais intensa com os homens? Então, sempre aconteceu, mas chegou uma época em nossa sociedade que aconteceu de forma muito explosiva. O que provocou isso? Tem uma conversa de Jesus no mundo espiritual com João Evangelista, está registrada no livro Crônicas de Além Túmulo, no capítulo 15, quando Jesus conversa com João Evangelista. Qual o núcleo da minha doutrina que detém no mundo a maior força de expressão? E João responde: é o departamento dos bispos romanos que se recolheram dentro de uma organização admirável pela sua disciplina, mas altamente perniciosa pelos seus desvios da verdade. Até o ano 320, mais ou menos, os cristãos se reuniam com muita simplicidade, com muita humildade, eram perseguidos. A gente lembra que os cristãos, nas perseguições do império, eles se reuniam em catacumbas em Roma, escondidos. Quando Constantino ele toma o poder e se torna imperador de Roma, ele libera os cristãos para exercer a sua religião. Só que logo na sequência, o cristianismo passou a se misturar com o politeísmo romano, que Roma era politeísta. Quando juntou o politeísmo com o cristianismo, fundou a Igreja Católica Romana, se desviou muito da essência do Evangelho de Jesus. Aquelas pompas, aquelas roupas, os rituais que já existiam, o cristianismo, em vez do cristianismo influenciar o politeísmo, foi o contrário. Então, é isso que o João está falando, o desvio da essência da doutrina de Jesus. E João ainda fala mais forte: o Vaticano, Senhor, que não conheceis, é amontoado suntuoso das riquezas das traças dos vermes da terra. Dos seus palácios confortáveis e maravilhosos, irradia-se todo o movimento de escravidão das consciências, porque durante grande parte, através dos séculos, a Bíblia, inclusive, ninguém tinha Bíblia para ler, era tudo, as cerimoniais eram em latim, então ninguém entendia nada, e aí não orientava o povo. Então Jesus fala para João: se os vivos nos traíram, meu discípulo bem-amado, se traficam com objetos sagrados de nossa casa, proflicando a fraternidade e o amor, mandarei que os mortos falem na terra em meu nome. Nesse Natal em diante, meu João, descerrarás mais um fragmento dos véus misteriosos que cobre a noite triste dos túmulos, para que a verdade ressurja das mansões silenciosas da morte. Os que voltaram pelos caminhos ermos das sepulturas retornarão à terra para difundirem a minha mensagem, levando aos que sofrem com esperanças às portas dos céus as claridades benditas do meu amor. Então Jesus determinou que houvesse uma invasão organizada de espíritos para acordar a nossa sociedade. Então, no ano de 1848, é dado como um ano que os espíritos invadiram a terra, para chocar a sociedade. Então, nos Estados Unidos, aconteceram
fenômenos naturais que marcaram esse início. Então foi uma invasão organizada pelo mundo maior. Então tinha uma família, naquela época, a família Fox, num povoadozinho chamado Hydesville, no estado de Nova York. Era uma família protestante. E tinha uma menina lá, chamada Kate, que a casa começou a ter uns barulhos estranhos. E a Kate, num impulso corajoso, desafiou aquela força invisível a repetir as batidas que ela dava com os dedos. Esse desafio foi imediatamente respondido. E a cada pedido da menina, era logo um novo ruído. Então, através de batidas, a menina começou a se comunicar com o espírito. E aquela estranha inteligência invisível disse então que era o espírito que tinha sido assassinado naquela casa. Era o espírito do mascate que foi morto pelo Sr. Bell, primeiro morador da cabana de madeira. Após o assassinato, o corpo foi enterrado nas paredes do porão e o assalto só foi descoberto 50 anos depois. Então, esse mascate se hospedou nessa casa e o morador, o Bell, queria ficar com as coisas dele, que tinha um monte de coisa para vender, então roubou as coisas e matou o pobre do mascate e enterrou no porão. E o mascate então veio fazer essas manifestações, claro, autorizado pelo mundo maior. Então foi uma estratégia do mundo maior. Era como uma nuvem psíquica descendo do alto e se mostrando a todas as pessoas suscetíveis, médiuns. Seus idênticos foram vistos em várias casas. O movimento iria se espalhar mais tarde pelo mundo, conforme for afirmado em uma das primeiras comunicações através da irmã Fox. Então não foi só lá que aconteceu, esses barulhos se espalhou por todo o mundo. E as próprias forças invisíveis insistiram que fizessem reuniões públicas onde elas pudessem manifestar-se ostensivamente. Era a nova mensagem que vinha do mundo dos espíritos, conclamando os homens para outra posição filosófica e religiosa. Então, as pessoas estavam há vários séculos indo para a igreja, ou indo para o templo batista ou protestante, mas estavam assim uma coisa superficial, sem se preocupar muito com as questões espirituais. Era mais uma convenção, quase uma reunião social. Então isso aí foi dar uma sacudida nas pessoas, barulhos, espíritos, e despertou a curiosidade. As pessoas saíram daquele marasmo quando se encontravam. Então, dos Estados Unidos, que teve esses barulhos, essas coisas, começaram a acontecer também na Europa, e viria mais tarde para o Brasil. Então, na Europa era motivo de diversão. Os médiuns eram convidados a provocar tais fenômenos para a diversão e curiosidade dos presentes. As pessoas jantavam, as pessoas mais ricas, né? E depois do jantar, vão lembrar que naquela época não tinha televisão, não tinha muita coisa para se entreter. Então, o divertimento era pegar essa mesinha e ficar conversando com os espíritos, perguntando, o espírito respondendo. Então, era uma diversão. Então, com o tempo, passou a ter desinteresse, já deixou de ser novidade. Com o passar do tempo, os frívolos interesseiros foram se afastando, só ficando na observação de tais fenômenos os investigadores sérios, interessados no estudo da origem científica do acontecido. Porque toda novidade passa. A gente vê mesmo no meio artístico, um grande cantor canta uma música linda, mas passou uns meses e ninguém quer ouvir mais, já cansou, já deu. Também essa brincadeira com os espíritos também era interessante no começo, depois ficou chato, não tinha mais novidade. Mas os cientistas, os pesquisadores se interessaram pelo assunto. Então teve uma repercussão grande entre intelectuais. A partir do episódio das irmãs Fox, a comunicação com os espíritos passou a atrair a atenção de pequenos grupos de cientistas. Então, pessoas sérias começaram a estudar esse fenômeno. Inicialmente, os investigadores achavam-se de Somaria com forte ceticismo, não acreditavam, apesar dos fenômenos paranormais que passaram a ganhar popularidade inusitada na Europa. Então, a pessoa via esse fenômeno, mas achava que tinha alguma fraude, alguém brincando com isso. Então, a diferença que tem, que eu mencionei, que sempre houve fenômenos esporádicos na antiguidade, na era moderna, que era no século XIX, os fenômenos assumiram a característica da invasão organizada. Então, no passado era uma coisa que acontecia de vez em quando, mas já no século XIX, 1850 aproximadamente, já começou a acontecer com forma mais intensa e de forma organizada. Então, Allan Kardec, na verdade o nome dele é Hippolyte Léon Desarts Rivel, ele era adepto do magnetismo e foi levado por um amigo, o Sr. Fortier, para conhecer esses fenômenos.
e passou a estudar o fenômeno até a publicação do Livro dos Espíritos em 1857. Ele partiu do princípio que todo efeito tem uma causa inteligente. Ele falou, não, é possível que a mesa possa fazer essa batida, não é uma coisa de magnetismo, que tem que ter uma inteligência por trás disso. Então ele começou a pesquisar, fazer várias perguntas a vários médiuns no mundo, a mesma pergunta repetida para vários médiuns, e via a resposta. E vi que tinha uma coincidência, não importa se o médium estava na França, se estava na Inglaterra, se estava na Bélgica, a resposta era a mesma, coincidência. Então você via que era um movimento organizado pelo mundo espiritual. E o Kardec simplesmente ele compilou todas essas perguntas e respostas, então lançou o primeiro livro, em abril de 1857, que é a data do início, então, da terceira revelação. E Kardec coloca as suas impressões. Diz ele, entrevia naquelas aparentes futilidades do passatempo que faziam daqueles fenômenos, qualquer coisa de sério, como que a revelação de uma nova lei que resolvi estudar a fundo. Sinceramente, quando eu conheci o Espiritismo, eu devia ter 23 anos de idade, eu nunca tinha ouvido falar de Espiritismo, eu achei que era uma coisa estranha. Comecei a frequentar uma reunião, porque minha mãe frequentava, e aí ela queria ir no centro espírita, era sempre uma sexta-feira à noite, e eu fiquei encarregado de levá-la e pegar de volta. Só que eu parava o meu carro no centro da cidade, de Vitória, e era um lugar que você sabe que centro de cidade é perigoso, né? Então a presidente do centro me chamou para deixar o carro parado no estacionamento e subir e ficar no fundo da sala. Falei, você fica no fundo da sala, que ficar aí na rua dentro do carro é perigoso, você pode ser assaltado. E eu comecei a prestar atenção nas reuniões. Foi aí que me interessei pelo Espiritismo. Falei, esse negócio tem um fundamento, tem uma lógica. Achei a coisa mais maravilhosa do mundo e depois eu me tornei espírita dessa maneira. Então Kardec disse, tive o desejo de ver comunicações contínuas e respostas a perguntas formuladas algumas vezes mentalmente, que acusavam a intervenção de uma inteligência estranha. Compreendi ante tudo a gravidade da exploração que ia empreender, percebi daquele fenômeno a chave do problema tão obscuros e tão controvertidos do passado e do futuro da humanidade, e a solução que eu procurava em toda a minha vida. Eu me lembro que eu conheci um senhor, o nome dele é o senhor Enio. Ele disse que ele se tornou espírita depois que ele era da igreja católica. Era católico, né? Como eu também era. Mas se tornou espírita porque ele tinha uma doença crônica, uma dor que não passava. Ele falou, tem que ter uma razão para essa dor. Eu nunca prejudiquei ninguém, nunca fiz nada. Tenho minha família, minha esposa, meus filhos, faço tudo certinho, sou honesto, trabalhador. Como é que eu vou ficar sofrendo desse jeito? Então, naquela época a medicina tinha suas limitações, ele tinha uma dor crônica constante. Ele queria uma explicação para essa dor. E o catolicismo não explicava. Porque a vontade de Deus, uma prova, por que a prova é para mim e não é para o outro? Por que eu tenho que passar por isso? Então, esse questionamento é que leva as pessoas que buscam a fé raciocinada a ir para o Espiritismo, que tem que ter uma explicação. Por que eu estou passando por isso? Por que a pessoa, uma criança nasce doente, não fez nada a ninguém, e outra criança nasce saudável? Porque tanta diferença social, tanta diferença de inteligência, Deus não é justo e bom? Então Kardec começou a fazer essas perguntas, tem que ter uma explicação. Então, Espiritismo é uma religião? Vou tentar entender isso aqui. Sim, mas não no sentido do velho termo, ou seja, como seita com dogmas, rituais e corpo sacerdotal. Então, o Espiritismo não é uma religião no aspecto formal, é a religião no aspecto espiritual, filosófico. Então, é uma religião no sentido moral e espiritual de ser a doutrina baseada nos ensinos de Jesus e que trabalha a moralização e espiritualização do ser humano. O Espiritismo leva o homem à busca de si mesmo, enquanto a religiosidade, ou seja, o sentimento relacionado de fé. Mas vamos tentar analisar. Jesus fundou alguma religião? Não. Jesus trouxe uma mensagem de libertação na Galileia. Jesus não fundou a religião. A religião, na época que Jesus estava lá na Judéia, era o judaísmo. Jesus era judeu, viveu como judeu, mas ele colocou o cristianismo, a sua mensagem da Boa Nova, que reformulou o judaísmo. Os judeus não aceitaram.
não estavam preparados para isso, mas o mundo, uma parte, aceitou, tanto que nós temos no nosso calendário antes e depois do Cristo, não é assim? Até o ano zero do cristianismo, fala antes de Cristo. Então, Jesus marcou uma época da humanidade, ou seja, a sua mensagem foi muito importante, mas o mestre não podia falar tudo naquela época, devido ao nível de evolução da sociedade. Ele teve que esperar 18 séculos para a humanidade evoluir um pouco mais, não só no aspecto intelectual, mas também nos sentimentos. E onde se encontram os espíritos? Em todo lugar. Na Terra nós temos 8 bilhões de espíritos encarnados, e no mundo espiritual 22 bilhões. E você tem no mesmo nível moral, da mesma forma que a gente tem pessoas aqui elevadas espiritualmente, éticas, honestas, trabalhadoras, você tem bandidos, pessoas desonestas, corruptas. O mundo espiritual é a mesma coisa. Então nós estamos sempre em contato com esses espíritos, que eles vão estar se aproximando de nós pelo nosso convite, pela nossa sintonia mental. Por isso que João, no seu evangelho, diz: caríssimos, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se os espíritos são de Deus, porque são muito falsos profetas que se levantaram no mundo. Então o médium vai dar a mensagem, mas pode ser um espírito iluminado, mas pode ser um espírito atrasado. Então as casas espíritas, elas orientam para não ter manifestação mediúnica fora do centro espírita, porque você vê que tem uma multidão de espíritos perturbados querendo entrar, e tem todo um bloqueio. Isso aqui são canhões de magnéticos que afugentam os espíritos perturbadores. Eles não podem entrar no centro espírita, ele só vai entrar se for um obsessor da pessoa, aí vai entrar e vai ficar contido, ele não pode perturbar a casa. Então, no centro espírita, numa reunião conversando com os espíritos, nós temos uma equipe de trabalho. Então você tem sempre o médium de sustentação fluídica, você tem o esclarecedor, a pessoa que vai conversar com o espírito, você tem toda uma equipe, tem o médium que vai falar, o espírito vai se manifestar através dele. Então, uma equipe equilibrada vai fazer esse trabalho. Eu mesmo dou aula em curso de médiuns, e levam 2 anos de curso, a COEM. Então a pessoa faz um curso básico, 3 meses, depois vai fazer mais o COEM de 2 anos. Então você prepara a pessoa para esse tipo de trabalho. Então o espiritismo tem uma comunicação mediúnica de forma séria, de forma equilibrada, no local adequado. Qual é o resultado das comunicações mediúnicas imperfeitas? Médiuns despreparados e espíritos obsessores. Então esse jovem aqui, por exemplo, tem mediunidade, uma faculdade bem ostensiva, e tem obsessor com ele, está fumando, bebendo, então está perturbando, porque os espíritos se aproximam da gente, não é só em centro espírita, em qualquer lugar, depende da minha mentalização. Aqui já na casa espírita, que não é uma casa espírita organizada, essas 2 senhoras estão fazendo fofoca, em vez de estar fazendo oração de um pensamento elevado, e o obsessor está trabalhando aqui. Esses 2 também estão com pensamentos negativos, tem outro obsessor. O mentor está ali querendo ajudar, mas não pode interferir. Por que não? Por causa do livre-arbítrio. Deus nos deu o livre-arbítrio. Eu posso pensar o que eu quiser, e ninguém vai interferir. Se eu tenho pensamentos ruins, eu vou atrair espíritos atrasados. E esse espírito atrasado vai ficar aqui, e o mentor não pode interferir, porque é o livre-arbítrio das pessoas. Mas por que o mentor não tira o obsessor? Não pode, porque está ali interferindo no livre-arbítrio. Então a casa espírita trabalha muito com palestras e orientação. Eu falei: olha, você vai tomar um passe, você vai estar vibrando ali positivo, vai sair melhor. Mas se você sair da casa espírita e continuar fazendo os mesmos erros, pensando as coisas erradas da mesma maneira, não vai adiantar nada, porque vai atrair esses espíritozinhos, irmãozinhos atrasados. Então o médium preparado é aquele que se evangeliza, estuda, tem uma vida regrada, uma vida organizada. Então é como aquele copo de água cristalina. O mentor chega com a sua mensagem de amor e de paz, e essa mensagem passa pelo cérebro do médium e vai ser uma mensagem boa. Então nós temos que trabalhar, e os médios que vão trabalhar,
tem que ter um estilo de vida de dedicação, desde a hora que levanta, a hora que vai dormir, tem que estar se vigiando e tem que estar orando. Então, a importância do Espiritismo, o verdadeiro cristianismo, é essa ligação da ciência, da filosofia e da religião. E é extremamente importante as obras espíritas, porque tem a chamada Pedra de Roseta, que foi descoberta pelos arqueólogos. É uma pedra que encontraram, que tem todos a escrita dos antigos egípcios, chamado hieroglifos, que ninguém conseguia ler. Mas encontraram essa pedra, e essa pedra tem um lado escrito em grego da época e hieroglifos. Então o pessoal conseguiu comparar o que estava escrito em grego, conseguia ler o grego, e conseguiu traduzir a escrita egípcia. Então essa pedra foi importantíssima no aspecto de arqueologia para entender o Antigo Egito. A mesma coisa é o Espiritismo. O Espiritismo, quando a gente vai ler a Bíblia, por exemplo, os ensinamentos da Bíblia, aí o Espiritismo consegue esclarecer. Porque Jesus falou em parábolas, falou muitos ensinamentos, que está uma forma assim velada. E o Espiritismo consegue descortinar, abre nossos olhos para voltar a entender a mensagem de Jesus, a sua essência. O que foi que Jesus quis dizer com isso? Então o Espiritismo dá essa pedra de Roseta, ela permite que a gente consiga ler o Evangelho e entender o que Jesus nos transmitiu. Por isso que Jesus diz que o Espiritismo é o cristianismo, só que o cristianismo revivivo. E os dogmas espíritas, ou os postulados espíritas que nós temos que aprender, que é uma coisa maravilhosa, é a existência de Deus. Explicar que Deus é o nosso Pai e é amor, Deus é misericordioso. Explica que nós temos várias reencarnações e nós hoje estamos apenas colhendo o que nós plantamos. Dificuldades, doenças, nós herdamos isso das nossas próprias ações, nessa encarnação e fatos de encarnações passadas, mas nunca uma punição, porque Deus é bondoso, Deus é misericordioso, é sempre uma reeducação. Eu vou viver experiências que vão ajudar na minha transformação moral. E aqueles que vêm com a mediunidade, é a mediunidade de tarefa, porque o médium não é uma pessoa melhor que ninguém, é simplesmente um indivíduo que quer queimar um pouco mais rápido os seus débitos de vidas passadas. Porque para ser um médium, por exemplo, que eu mencionei, tem que ser com a mente mais elevada, tem que estar vibrando em sintonia com o mundo elevado, ele vai se transformar. Então, a pessoa que é médium e vai se dedicar, ela vai estudar um pouco mais, ela vai buscar se vigiar um pouco mais do que a pessoa comum. Então, ela vai evoluir mais rápido na encarnação como médium, mas não que seja melhor que outras pessoas. Então, o Espiritismo explica também a questão do livre-arbítrio e a lei de ação e reação, e nós conseguimos entender que Deus deu o livre-arbítrio, mas associado à lei de ação e reação. Eu posso pensar o que eu quiser, atrai para o meu lado o que eu decidi, e o que eu fizer vai ter uma reação proporcional ao que eu fiz. Se eu plantar uma boa semente, tiver um sorriso nos lábios, uma pessoa educada, uma pessoa honesta, não guardar rancor, não guardar mágoa, não querer me vingar, eu vou estar plantando boas sementes, mas se eu fizer o contrário, eu vou estar recebendo aquilo que eu plantei. E o espírito nunca regride, ou seja, hoje nós estamos numa posição muito melhor que estávamos nas encarnações anteriores. Nós evoluímos, podemos estacionar. Então nós hoje não lembramos o passado, porque o nosso passado sempre é muito pior do que é hoje. Se hoje eu tenho alguns defeitos, há 100 anos atrás eu tinha muito mais defeitos. Então é bom não lembrar esse passado. Quando nós voltarmos para o mundo espiritual, esse manto do esquecimento cai e nós vamos recordar quem nós fomos. Mas no momento é bom não saber, até para permitir reencontros com antigos adversários do passado, às vezes dentro da própria família. Mas se eu tenho o Espiritismo com essa compreensão, eu vou sempre, não, peraí, eu tenho que nessa vida, nessa existência, ser uma pessoa melhor em todos os aspectos. Então, conhecer o Espiritismo é muito importante, mas eu digo que é 50%. Vivenciar o Espiritismo é os outros 50%.
Então, nós somos espíritos eternos, estão sempre reencarnando, a vida é feita de escolha, que nós possamos sempre escolher a melhor semente no nosso plantio, tentando vivenciar a doutrina espírita dentro das nossas possibilidades, como sempre. Que Jesus nos ampare a todos. Passa a palavra para o nosso dirigente. Muito obrigado.